Beleza, vamos lá então, como trabalhar com o tema de uma redação, né, dissertativa argumentativa, né? Eu falei um pouco para vocês então sobre algumas questões que são erros comuns ali da norma padrão, né? Claro que boa parte do que eu falei vocês já tinham visto em outros anos, lembrando que tirando o conteúdo de literatura, né? Os outros conteúdos que a gente tem no quarto ano, eles são revisões, né, do que vocês já viram nos outros anos, claro, com algum aprofundamento e tirando dúvidas em alguns tópicos específicos. Então, ali sobre a norma padrão, eu me concentrei, por enquanto, com vocês na parte de pontuação, de colocação pronominal e de regência, né? Aí, quando chegar na parte de coesão, eu falo um pouco sobre concordância, paragrafação, né? Fala um pouco mais sobre o uso das conjunções, enfim, sobre a construção a melhor construção das frases, né? Dos períodos e a estruturação do seu texto em geral, quando eu for falar de coesão, né? Aí eu falei um pouco então sobre a norma padrão para vocês, né? Passei alguns tópicos que são os que geram mais confusão, tá? Mas aí, se a gente for lá no segundo item de avaliação, no segundo critério de correção de uma redação, vocês lembram que eu passei aula para vocês, né? Critérios de correção da redação. Então, vocês vão ver lá o segundo critério, ele é chamado tipologia textual e tema. O que quer dizer aquela parte, tipologia textual e tema? Quer dizer que espera-se que você, diante ali da folhinha para fazer a sua redação, você respeite qual é o tema que foi pedido para você seguir, né? E qual é o gênero textual que você vai ter que utilizar, né? Eu vou ter que fazer uma narração, eu vou ter que fazer uma crônica, eu vou ter que fazer uma dissertação, vou ter que fazer um texto totalmente descritivo, né? Então você tem que respeitar a tipologia textual ou o gênero textual ali que vai ser pedido. Na maior parte das provas, vocês vão encontrar a tipologia textual dissertativa argumentativa. A única que vai ter uma diferença em relação a isso é a prova ali da Unicamp, mas depois eu falo um pouco sobre ela, né? Sobre essa prova especificamente, né? Mas a maioria delas vai pedir para vocês uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo. O que quer dizer um texto dissertativo argumentativo? A dissertação, vocês sabem, é um texto que ele é construído, né, com base em uma estrutura textual, né? A estrutura do gênero textual é aquela em que você tem uma introdução sobre aquilo que você vai falar, um desenvolvimento desse tema que você apresentou na introdução e uma conclusão que mostra que aquilo que você apresentou na introdução, que era aquilo sobre o que você ia falar, foi apresentado de forma satisfatória na sua dissertação. Então, essa é a estrutura de uma dissertação. Só que o que acontece? Uma dissertação ela pode ser explicativa ou argumentativa. No TCC, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso, a dissertação de vocês ela vai ser, na maior parte das vezes, explicativa, né? Vocês vão pegar algumas referências bibliográficas, né, para abordar o tema que vocês vão abordar, certo? E vocês vão colocar ali a metodologia que vocês estão seguindo, né, o método de trabalho que vocês vão seguir. No caso de vocês, vai ser para desenvolver um site, né, um site dentro de determinada temática, né, dentro de determinado assunto ali. Então, você vai definir um problema e aí a sua dissertação vai ter um caráter mais explicativo, não que ela vai ser totalmente explicativa, tá? O fato dela ser de um tipo, mais de um tipo ou de outro, não elimina a presença de um dos dois tipos. Mas, em geral, o seu TCC vai ser mais explicativo. Por quê? Você vai expor, você vai apresentar, né, referências daquele tema que você está trabalhando e você vai apresentar como você está trabalhando, né, aquele tema, por que você está fazendo aquilo, né, como é o desenvolvimento desse seu site, qual é o seu objetivo com ele, né, o que o usuário ele vai ter lá, né, o que o usuário vai encontrar lá, vai conseguir fazer, enfim, etc. Então,
é a forma de uma dissertação do gênero textual dissertativo, mas no TCC ele vai ser mais explicativo. Mas existe um tipo de dissertação que ela é mais argumentativa, né? O tipo de dissertação mais argumentativa é aquela em que você vai apresentar um ponto de vista, uma tese, né? Uma tese, certo? Claro que quando eu falo uma tese, não é que você vai apresentar uma tese como você iria fazer se você fosse defender um doutorado, né? É uma tese mais no sentido de uma opinião, um ponto de vista sobre determinado assunto, e aí você vai utilizar as estratégias de argumentação para defender essa sua tese, beleza? Eu vou falar sobre as estratégias, as formas de argumentação, me aprofundar mais nisso mais adiante na nossa disciplina. Hoje eu vou passar para vocês um tema, eu vou apresentar mais ou menos como trabalhar, né, como trabalhar um tema, mas eu vou me concentrar mais na estruturação, né, na escrita mesmo, especialmente na norma padrão. Vou dar nota em todos os critérios, mas prestando uma atenção maior, ou seja, cobrando mais a norma padrão. Beleza? Então eu trouxe para vocês aqui como ideia de tema, né? Falei que vocês têm que seguir a tipologia, só que aí o segundo critério, além de tipologia, tem uma coisinha chamada tema. Então, toda a prova vai dar para vocês um tema de redação e você tem que ficar dentro daquele tema que foi proposto, né? O tema que eu trouxe para vocês é a liberdade de expressão e o respeito à dignidade humana. Professor, vou fazer uma redação, vou falar só sobre liberdade, de maneira genérica. Por exemplo, a liberdade da pessoa de pegar, sair de casa, viver a própria vida, né? Sair, viver viajando, não depender de dinheiro. Tô certo? Não. O tema é liberdade de expressão e o respeito à dignidade humana. Professor, falei só sobre liberdade de expressão, conceito de liberdade de expressão, fiquei mais em cima disso e em nenhum momento sequer citei a questão do respeito à dignidade humana. Tô certo? Não, não tá. Fugir do tema, vou zerar minha redação? Não. Você vai fazer uma coisinha que é chamado tangenciamento. Você vai tangenciar, você vai ficar dentro só de um aspecto do tema e não vai abordar o tema como um todo. Então, quando eu trago o tema a liberdade de expressão e o respeito à dignidade humana, você tem que falar sobre a liberdade de expressão e você tem que relacionar a liberdade de expressão à ideia de respeito à dignidade humana. As duas coisas têm que estar juntas. Aí, dentro desse tema maior, você vai escolher um recorte que é o que você vai trabalhar na redação, que é a sua tese, o seu ponto de vista, tá? Sempre que a gente for trabalhar um tema, a gente tem uma coisinha chamada coletânea de textos motivadores. A coletânea é para ser usada, mas não copiada. O que eu quero dizer com isso? Professor, eu não sei nada sobre o assunto que foi trazido, os únicos argumentos que eu tenho e que eu vou abordar são aqueles que foram trazidos pela coletânea, né? Eu vou parafrasear, mas vai ser praticamente um copia e cola. Tô certo? Você pode fazer isso, mas a sua redação não vai ter uma nota tão alta. Você vai ficar naquela nota mediana de quem não foi além dos textos motivadores. Professor, como é que eu faço para ir além dos textos motivadores? É simples. Eu pesquiso os temas. Aí, esse meu aluno imaginário que é muito insistente, né, ele quer saber sobre tudo, ele faz mais uma pergunta. Ele fala, professor, como que eu vou saber sobre o tema se eu não sei o que vai cair? É aí que entra. Existe sempre uma gama de temas que estão em evidência, né, na realidade social de hoje, no mundo de hoje, e que são prováveis de cair. Os temas que eu vou passar para vocês escreverem sobre eles, né, durante o ano, seja na forma de avaliação, igual está aqui, ou seja como redações extra, né, vão abordar temas diferentes. Em geral, na maioria das vezes, pelo menos algum dos temas que eu trabalho com vocês acaba caindo na prova, tá? Professor, você consegue acertar de primeira, porque tem essa coisa, né? Quem faz cursinho sabe ter essa coisa com professor de redação de cursinho,
que o aluno, ele vai na aula de redação, ele acha que o professor é mágico, né? O professor fica lá trabalhando o tema com eles, aí sempre tem algum mané lá que levanta a mão e fala assim, mas qual tema que vai cair? Eu quero saber. Que é a boa e velha preguiça, né? Eu quero me preparar só para o tema que vai cair, eu quero que você adivinhe. O professor de redação, sinto informar, né? Seja eu aqui dando aula de redação para vocês, ou para quem está fazendo cursinho, o professor do cursinho de vocês, ele não é mágico, né? Ele pode trazer um rol de temas que são prováveis, e algum deles acaba aparecendo, né? Em geral é assim, mas ele não é mágico de acertar de cara, né? Às vezes acontece, né? Teve um ano que eu ainda estava no instituto no campus de Tupã, inclusive, né? Qual que foi o tema? Acho que foi o da intolerância religiosa, que eu falei que eu imaginava que ia cair isso e meio que acertei de primeira, mas assim, foi a única vez, né? Porque eu não sou mágico. Ano passado, o que caiu no Enem, que acho que foi algo relacionado à saúde mental, não lembro o nome do tema exatamente, ele foi um dos que a gente trabalhou nas aulas. Então, se vocês fizerem redação de todos os temas que a gente trabalhar durante as aulas, vocês vão acabar tendo feito pesquisas, né, sobre o tema que vai cair, porque um deles acaba caindo. Como eu faço a pesquisa sobre o tema, professor? Muitas vezes, se você já vai lidar com uma coletânea, sempre que eu passar um tema para vocês, vai ter coletânea, tá? A própria coletânea já te leva para outros caminhos onde você consegue pesquisar o tema, tá? Sites, né? Às vezes indicações de livros, de autores, né? Que você consegue dar uma olhada. Mas hoje em dia nós temos, né, o oráculo de Delfos aí do século XXI, que é o Google, né? Você consegue, se você digita um tema, mesmo que seja abrangente, você escrever só liberdade de expressão no Google, você já vai achar muito artigo falando sobre isso. Seja artigo acadêmico, seja artigo jornalístico, né? Seja, de repente, alguém que escreveu num blog os seus próprios pensamentos, tudo. Aí, sempre tomando cuidado com blog, post de Twitter, coisa que vocês veem no WhatsApp, né? No Facebook, né? A busca é sempre por fontes confiáveis, tá? Existem fontes confiáveis em redes sociais? Existem, né? Eu mesmo sigo bastante professor, tudo, né? Pessoal especialista em vários temas que dá para você utilizar. Mas cuidado que também tem muita gente que fala qualquer porcaria que vem na cabeça ali e às vezes consegue montar uma argumentaçãozinha boa que você ali, né, no auge da sua ignorância juvenil, né, dá uma olhada e fala, putz, olha só, fui convencido, né? O fato de alguém te convencer com um argumento não quer dizer que aquele argumento seja válido, né? No máximo, aí quer dizer que você é suscetível a ser convencido por qualquer coisa, por qualquer bobagem, né? Então, saibam separar fato, né, o que é o real, o que é o fato, do que é opinião, né? E saibam separar também a opinião embasada daquela que não tem validade nenhuma, que não corresponde à realidade dos fatos, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz para trabalhar um tema é sempre dar uma olhada nos textos motivadores. Então, o tema aqui é a liberdade de expressão e o respeito à dignidade humana. O texto 1, que é do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, diz o seguinte, ó, veja uma fonte, sempre na coletânea vão ter fontes confiáveis, por exemplo, Conselho Nacional de Justiça é uma instituição de respeito dentro, né, do arcabouço das instituições aí, né, das fontes fidedignas brasileiras, né? Eu não fui procurar no blog, sei lá, blog terraplanistas, por exemplo, tá? Ó, a defesa da liberdade de expressão e de imprensa é fundamental para a democracia, de acordo com a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia. Sem imprensa livre, o Poder Judiciário e o Estado não funcionam bem, disse a ministra na segunda-feira, 11/6. Isso aqui eu acho que é uma reportagem de 2018, tá? 18 ou 19. 18. Na abertura do seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa, promovida pelo CNJ, né,
Conselho Nacional de Justiça, na sede do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Assegurar a liberdade de expressão, segundo a ministra, é um requisito para a garantia das demais liberdades fundamentais. Quem não tem direito à liberdade de expressão não tem garantia de qualquer outro direito, porque a palavra é a expressão da alma, do pensamento, disse. A liberdade de imprensa é uma das manifestações mais importantes da liberdade de expressão, pois a imprensa livre é fundamental para a cidadania. Citando de novo ali a ministra. Precisamos de um país onde cada cidadão possa exercer a sua liberdade de maneira crítica e bem informada. Por isso, precisamos da mídia, da imprensa livre e de todas as formas de comunicação cidadã, disse. A ministra alertou para a necessária vigilância contra as diferentes formas de censura. No seminário será divulgado o trabalho do Departamento de Pesquisas Judiciárias, do CNJ, coordenado pela professora Maria Tereza Sadek, sobre os processos apresentados à Justiça contra empresas de comunicação. Sem esse estudo, não poderíamos sequer começar a estudar por que o Brasil é tantas vezes lembrado no mundo como um dos lugares onde a profissão de jornalista é tantas vezes agredida, vilipendiada a ponto de não compreendermos como na democracia esse tema ainda esteja nas nossas agendas, afirmou Carmen Lúcia. O que esse texto nos traz? Praticamente uma definição da ideia de liberdade de expressão. Né? Se vocês quiserem, até podem ir anotando, se não vai ter o vídeo, pode ir anotando depois. A liberdade de expressão, ela é um conceito fundamental para a existência do regime democrático. Qual é o regime democrático? É aquele em que nós temos um poder que é eleito pelo povo, um poder que segue as leis instituídas, né? Diferente, por exemplo, da monarquia absolutista, né? Em que o rei faz a lei, né? Então, para a gente ter leis que são feitas e seguidas, e quem segue as leis, nós temos que ter separação de poderes. A separação clássica de poderes de uma democracia é o poder executivo, que é aquele que executa as leis, que administra o Estado, o poder legislativo, que é o poder eleito pelo povo para fazer as leis, né, para legislar, para criar as leis e colocá-las em funcionamento. E o legislativo também, né, faz um papel de vigilância sobre o poder executivo para ver se eles estão seguindo as leis, cumprindo as leis, né? Em países presidencialistas, como Brasil, Estados Unidos, por exemplo, né, a gente vota diretamente, tanto no legislativo, né, para os nossos congressistas, quanto no executivo, para quem vai ser o presidente. Né? Em países parlamentaristas, como Inglaterra, enfim, boa parte dos países da Europa Ocidental, né, Inglaterra, Alemanha, a França tem um regime meio semi-presidencialista, né? Os países nórdicos, né? Suécia, Noruega, Dinamarca, enfim, Espanha, Portugal, a população vota para o legislativo. Aí, o partido ou a coalizão que forma a maioria escolhe, né, em geral, é o líder daquela coalizão, quem vai ser o primeiro-ministro. Tá? Claro que as pessoas votam já sabendo quem vai ser o primeiro-ministro tirado daquela coalizão, mas você não vota diretamente no primeiro-ministro, você vota nos partidos ou na coalizão que vai compor o legislativo, que é o poder que é sempre eleito. No caso do Brasil, são eleitos tanto o legislativo quanto o executivo. E o terceiro é o poder judiciário, que é aquele que fiscaliza e julga se as leis estão sendo cumpridas, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Muita gente vive brava com o Supremo, especialmente os políticos, né? Por quê? Porque, vamos dizer que houve algum descumprimento de alguma lei, de algum artigo da Constituição por parte de um governo de ocasião, né? Algum partido pode entrar com um recurso, né, com um processo no Supremo, e o Supremo vai julgar, né, se houve de fato uma transgressão da lei ali ou não.
Se ele julgar que houve, né, ele vai soltar ali uma decisão, e essa decisão tem que ser cumprida. É assim que funciona a democracia, né? Nenhum poder consegue simplesmente, né, ir lá e fazer o que quer. Você tem sistema de pesos e contrapesos. Esse é o funcionamento institucional da democracia, né? Só que para a democracia funcionar como ideia, é preciso que haja uma coisa chamada liberdade de expressão. Porque, percebam, a divisão entre poderes e o fato de existir eleições foi algo criado ali, foi algo pensado, já tinha sido pensado na Grécia Antiga, mas retomado pelos filósofos iluministas, né, do século XVIII, que influenciaram os fundadores dos Estados Unidos e tudo mais, e que depois se espalhou, né, pela Europa Ocidental e dali para, por exemplo, aqui para países da América Latina, tudo, né? A ideia de que um regime absolutista, em um regime absolutista não existe liberdade individual, porque todos estão, né, são submetidos ali como súditos de um rei, de uma família real, né? Então, ali vai existir a censura, né, em um regime absolutista ou ditatorial, né? A censura para suas opiniões pessoais, por exemplo, né? Até às vezes para sua liberdade de ir e vir e etc. Então, a liberdade de expressão ela é um dos fundamentos básicos do funcionamento de fato de um Estado democrático, de uma sociedade democrática. É sobre isso que a ministra Carmen Lúcia está falando aqui. Um dos veículos que exercem aquilo que a gente chama de opinião pública, né? Ou seja, que trazem, né, para a sociedade a informação sobre o que está acontecendo, para que as pessoas possam formar suas opiniões, é a imprensa. Por isso que muitos chamam a imprensa de o quarto poder, né? Porque esse tipo de poder de ser quem detém as informações, né? Ele é muito bom, né? Ele é importante, mas ele pode ser perigoso dependendo de nas mãos de quem ele está, né? Qual é o papel da imprensa? É noticiar os fatos, noticiar o que acontece naquele estado, naquela sociedade, né? Ou seja, o que um governo fez ou deixou de fazer, o que o legislativo está fazendo ou deixando de fazer, casos de corrupção, né? Casos que vão contra aquela que é a lei colocada. Então, num regime democrático, a imprensa tem que ser livre, ela tem que ter liberdade para poder noticiar os fatos como eles são, né? Se eu vou lá e eu impeço a imprensa de noticiar um fato, veja bem, um fato, não uma mentira, tá? Um fato, eu estou promovendo censura, estou cerceando a liberdade de expressão e, de certa forma, estou atacando aquele que é o Estado democrático, beleza? Estado democrático de direito. Por que ele chama Estado democrático de direito? Porque é aquele em que nós temos os nossos direitos individuais, né, que são garantidos constitucionalmente, e um deles, talvez o mais importante em uma democracia, é a liberdade, né, a liberdade individual, beleza? Então aqui é mais ou menos uma definição da ideia de liberdade de expressão, que no Brasil precisou ser colocado ali na Constituição por um motivo histórico óbvio, né? A ditadura militar que perdurou de 1964 a 1985. Um dos atos da ditadura militar, né, de 64, que durou de 64 a 85, foi o ato institucional 5, o AI-5, que cerceou as liberdades individuais, né? O direito de ir e vir, o direito de associação, né? A liberdade de imprensa, foi instituída uma censura oficial, né? Ou seja, rompeu-se completamente com o que nós chamamos de democracia. Lembrando, democracia não é formada só pelo direito de você ir lá e votar. Ela é formada pela possibilidade de você exercer as liberdades individuais, entre elas a liberdade de expressão, né? E aí a própria ministra diz que no Brasil, o Brasil é um dos lugares onde a profissão de jornalista é perigosa, né? Tem muitos jornalistas que são mortos, agredidos, especialmente em áreas mais remotas, né? Tipo ali no norte, onde tem os grileiros e tudo, né? Então, isso já mostra
um problema da nossa democracia. Perceberam? Eu falei várias coisas que são coisas que vocês podem pesquisar e trazer para a redação de vocês. Texto número 2, que é aqui do Francisco de Castilho Prates, faz parte de uma tese aí de doutorado, né? A presente tese abordou a relação entre o exercício da liberdade de expressão e os chamados discursos de ódio. Então, vejam só, em geral, os textos de uma coletânea vão ser diferentes, eles estão dentro do mesmo escopo, mas vão ser diferentes entre si. O primeiro falou sobre uma definição de liberdade de expressão e a sua importância. O segundo já vai mostrar como algumas pessoas às vezes tentam usar a ideia de liberdade de expressão para quererem utilizar isso que nós chamamos de discursos de ódio, que basicamente são formas de preconceito, de você ferir leis, mas fazer isso tentando se defender, né, sob essa casca de que você é livre para fazer isso, entendeu? A presente tese aborda a relação entre o exercício da liberdade de expressão e os chamados discursos de ódio, tida como um dos maiores desafios das modernas democracias constitucionais, já que impõe pensarmos até que ponto pode um Estado democrático de direito ir sob pena de negar sua própria abertura, que é aquele velho paradoxo, né? As pessoas têm que ter liberdade de expressão, mas se uma pessoa, por exemplo, é racista, né? Ela tem liberdade para expressar o seu racismo ou deve existir algum tipo de freio para isso? Tá? Só um exemplo, né? Daí o trabalho indagou se o estabelecimento de fronteiras à liberdade de expressão seria ou não legítimo em um Estado democrático de direito, que se afirma aberto e plural. Ou seja, manifestações públicas de profundo e odioso desprezo a determinados grupos sociais, seja por questão de gênero, cor ou origem, devem ser combatidas com mais discurso ou devem poder ser limitadas e responsabilizadas? O que quer dizer isso? Vamos dizer que aparece alguém aqui na nossa aula e fala assim, eu acho que ninguém deveria tomar a vacina para Covid, não, porque eu li em algum lugar que isso daí pode causar autismo, e na minha opinião, vocês têm que respeitar a minha opinião, ninguém deve tomar essa vacina. Aí a gente vira para essa pessoa e faz o quê? Né? Essa que é a discussão. Eu devo usar um discurso para combater essa mentira que ela trouxe, mas que ela defende como sendo opinião, ou seja, dentro da ideia da liberdade de expressão, né? Eu tento me contrapor esse discurso e aí ficam colocadas duas opiniões e quem ouve vai olhar e decidir por si própria qual está certa, ou uma pessoa que comete uma irresponsabilidade dessas, né? No caso, dentro de uma questão de saúde pública, né? Aí numa pandemia que a gente está, que já matou mais de 450 mil pessoas, e que há mais de um ano já faz com que a gente não consiga ter uma vida normal, né? Uma pessoa que fala isso, ela deve ser responsabilizada criminalmente, por exemplo, né? Essa é uma discussão do Estado Democrático de Direito. Por quê? É um paradoxo, né? Você tem um Estado que você coloca ele como aberto e plural, ou seja, a liberdade de expressão, teoricamente, seria a pessoa ter direito de falar o que ela quiser. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos em sociedade. Então, existem opiniões individuais que podem ferir a vida em sociedade. Mas como eu defino, né, quais são os discursos que vão ferir ou não essa convivência social? Esse exemplo que eu dei sobre a vacina, a gente acaba tendo uma unanimidade, eu acho, até talvez um ou outro louco aí que vai falar que não. Mas as pessoas vão virar e falar, não, é verdade, acho que não devia nem ter espaço para as pessoas falarem que não se pode tomar vacina, porque é uma questão social, né? As doenças que circulam por meio de vírus, né, elas só vão parar de circular se a maioria das pessoas, a imensa maioria, estiver imune àquele vírus. Isso é um conhecimento básico ali do funcionamento, né, dessas infecções por vírus, né? Beleza. Mas a gente pode pensar em outros casos, né? Vamos dizer que um determinado governante vira e fala que qualquer opinião de oposição a ele
é um perigo para o país, porque ele é quem governa o país e não pode ser, e ninguém pode contradizê-lo, porque as pessoas têm que respeitá-lo, né? Algo assim. Percebam que ele pode usar a mesma justificativa. Socialmente, né, o interesse social nos leva a crer que ninguém pode criticar esse governante, né? Então, por isso que se torna um paradoxo, né? É preciso, dentro desse próprio Estado democrático que prega pela liberdade de expressão, analisar caso a caso para ver, de fato, o que pode ou não ser responsabilizado como um discurso de ódio, né, e etc., sem correr o risco de você censurar, né, outros discursos que são legítimos, mas que dentro de uma determinada argumentação você pode acabar censurando, entenderam? Esse trabalho defende que, em democracias constitucionais, como a nossa, não há espaço legítimo para o exercício de um direito fundamental como a liberdade de expressão, com a finalidade de ofender, humilhar ou propagar ódios radicais, que é a defesa aí dele nessa tese. Partindo de nossos pressupostos conceituais, procuramos evidenciar que o sentido de democracia constitucional, não, que o sentido, já nem sei onde eu estou. Democracia constitucional, liberdade de expressão e discurso de ódio está imerso em lutas historicamente travadas por reconhecimento de direitos, por visibilidade e voz. Ou seja, o que o autor nos diz, que nós conseguimos perceber qual é a diferença entre o que é a liberdade de expressão de fato, né, eu emitir uma opinião minha sobre algo, e o que é simplesmente um discurso de ódio, a partir de uma percepção histórica. Por exemplo, como que eu defino que alguém defender o nazismo é um discurso de ódio e alguém defender, por exemplo, a social-democracia não é, mesmo que historicamente os dois tenham sido aí movimentos políticos? Porque o nazismo causou o que causou: a Segunda Guerra, a morte de 6 milhões de judeus, a destruição completa da Europa, que depois foi reconstruída, não foi destruída completamente, né? Enfim, foi um regime que, historicamente, né, nos mostrou até onde pode chegar o seu discurso de ódio. Por isso que, em boa parte dos países, na verdade, inclusive no Brasil, apesar da gente ver aí, né, vira e mexe um ou outro aí tremulando a bandeira nazista, né, nas sacadas de seus apartamentos, né, é um crime você fazer apologia ao nazismo. Por quê? Por que a sua opinião não vale e a outra vale? Fatores históricos, beleza? O que um causou historicamente, né? E o que a representação histórica de um e do outro, né? Deste modo, a liberdade de expressão não pode ser traduzida como um instrumento de opressão e silêncio, sendo por isso passível de ser limitada, mas não censurada, que é aquele paradoxo que eu falei para vocês. Como chegamos à fronteira entre limite e censura, né? Como perceber? Isso é, ao predomínio das garantias e liberdades do indivíduo contra o Estado, mas também sua dimensão horizontal, aplicadas nas relações privadas, atuando como condição de possibilidade da própria democracia. Em um momento posterior, foram comparadas a atual postura da Suprema Corte dos Estados Unidos a respeito da primeira emenda, que é aquela sobre as liberdades individuais, e do direito à liberdade de expressão, e aquela que é encontrada no Brasil. Por fim, em uma terceira parte, abordamos o direito internacional dos direitos humanos, sua história, seus inúmeros documentos e julgados, dos quais emerge a preocupação com a disseminação de ódios, enfatizando que o exercício da liberdade de expressão não é absoluto, podendo, quando abusivo, ser sancionado, responsabilizado, onde esta responsabilização é outra face, por isso, inseparável dessa liberdade fundamental. Que é o exemplo que eu falei para vocês ali atrás do racismo, né? O cara vai lá e faz uma manifestação racista, vamos dizer, no Facebook dele. Eu pego e mando esse post para a Polícia Federal, por exemplo, né, para o Ministério Público. O cara que recebe, vamos dizer, o delegado ou o promotor que recebe isso, ele pode virar, a partir do momento que ele recebe uma denúncia, ele é obrigado a investigar. Ele vai investigar baseado em quê? No nosso arcabouço legal, nas leis, né? Então, por isso, essa é a importância ali do poder legislativo, que somos nós que elegemos, né? Espera-se que nossos representantes, né, ali por meio do debate, da discussão, consigam perceber esse limite, né, essa fronteira
entre o que é opinião, o que é exercício da liberdade de expressão e o que é puro e simples discurso de ódio. Se eles não conseguem, nós temos aí o Poder Judiciário, que é aquele que vai fazer um julgamento do que é o não constitucional dentro disso, não se baseando só no texto da Constituição, mas em aspectos históricos, né? Às vezes até de documentos maiores nos quais a Constituição foi baseada, como a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, para tentar chegar a uma conclusão. Daí o sistema de pesos e contrapesos, né? Então, o primeiro faz uma definição da liberdade de expressão e o segundo mostra que a liberdade de expressão ela pode trazer alguns perigos, mas ela ser censurada também é um perigo. Então, como a gente pode pensar em uma forma de garantir o exercício da liberdade de expressão, mas sem, né, sem que ela venha a ferir pressupostos básicos das nossas relações sociais, da nossa vida em sociedade. Essa tese está no repositório de tese do FMG, para quem quiser dar uma olhada. E o terceiro é um quadrinho ali que traz um resumo do paradoxo da tolerância, né, que foi um conceito criado pelo filósofo Karl Popper, né? Ou seja, aquela coisa, desenha para me explicar, né? Uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância? Então, por exemplo, eles estão aqui, ó, o balãozinho, o símbolo, né, a suástica nazista, e é aqui cortado, ou seja, você não deve falar sobre isso. O cara com a suástica tatuada na testa, aqui na camiseta dele, aí ele, não quer mais tolerância? Respeitem minhas ideias. Que geralmente aqueles que odeiam a liberdade de expressão e querem ser intolerantes, né? Eles, quando eles são confrontados, eles sempre vão se esconder atrás da ideia da liberdade de expressão. Não falha nunca, tá? Podem perceber aí em noticiário, no que vocês encontrarem, isso nunca falha. O intolerante, ele vai se esconder atrás de conceitos de vida em sociedade que ele não defende, né? É uma forma de tentar não ser cerceado no seu discurso de ódio. Então, não quer mais tolerância? Respeitem minhas ideias. Então, uma sociedade tolerante deve tolerar a intolerância? Para Popper, a resposta é não. Isso é um paradoxo, mas a tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Então, aqui tem o Hitler, né? Aí aparece um aqui e fala, vamos dar uma chance a ele, né? Foi eleito, vamos dar uma chance, vamos ver o que ele faz. Quando estendemos a tolerância para aqueles que não toleram abertamente, ou seja, quando somos tolerantes com os intolerantes, os tolerantes acabam sendo destruídos e a tolerância com eles, porque é óbvio, se o cara é intolerante, assim que ele tiver a chance, né, ele vai acabar com a tolerância, ou seja, com a liberdade de expressão, com a nossa liberdade de poder falar sobre as coisas, né? Qualquer movimento pregando intolerância à perseguição deve ser fora da lei. Por mais paradoxal que seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante. Então, pessoal, esses são os materiais que eu trouxe. Eu vou postar no Moodle tanto o vídeo quanto a coletânea. E vocês vão escrever uma redação, né, com o tema, então, liberdade de expressão e o respeito à dignidade humana. Texto de até 500 palavras, vou colocar ali como limitação no Moodle, tá? E aí, vocês vão me entregar até a quarta-feira. Vão se basear a partir da coletânea, vão buscar outras fontes além da coletânea para construir a sua argumentação. Não se preocupem que eu não vou ser tão rígido no julgamento da qualidade da argumentação. Claro, se tiver muito ruim aí tudo. Mas vamos dizer, se tiver mediana, eu não vou ficar baixando nota por causa disso. É a primeira redação, eu vou dar mais atenção ao que a gente viu até agora, que é a parte da norma padrão, mas vou fazer uma avaliação também da qualidade da sua argumentação, se você se manteve no tema, se está na tipologia textual, mas não tão rígida. Beleza? Parar de gravar aqui então.